Nunca pensei que minha própria filha, meu sangue, gritaria na minha cara como se eu fosse uma estranha. Você não vai ver um centavo do meu dinheiro, sua bruxa velha. A porta da sua mansão recém-comprada bateu forte, e minha mala, ainda com a etiqueta da viagem de ônibus, caiu aos seus pés com um baque seco. O céu, como se quisesse sublinhar a humilhação, desabou em chuva. Fiquei ali, no meio do caminho de pedras do jardim planejado dela, encharcada até os ossos, com a alma mais quebrada que o guarda-chuva rasgado que eu ainda apertava na mão. Não respondi. Pra quê? Sabia que qualquer palavra minha seria transformada em outra desculpa para ela me cuspir veneno. Eu a tinha visto se transformar lentamente, da filha doce que me acompanhava nos turnos noturnos na lanchonete, para essa mulher fria, obcecada por luxo e status. Mas nunca acreditei que chegaria a isso, a me expulsar como se eu fosse uma praga, um fardo. Uma semana antes, eu ainda estava cozinhando para os filhos dela. Limpava a casa enquanto ela pulava de emprego em emprego, sonhando em ter sua própria marca de cosméticos. Eu cobria metade das contas dela, apesar de meus joelhos já não aguentarem mais, mas fazia com gosto porque ela tinha dito 1000 vezes: "Mãe, se um dia a gente ganhar na loteria, a primeira coisa que farei será comprar uma casa de frente para o lago para a senhora." Sim, a loteria. Que ironia. Esse bilhete eu comprei. Numa tarde qualquer, depois de pegar ovos e pão, eu o colei na geladeira com o ímã de Nossa Senhora Aparecida. Me dei uma risada sozinha. E se este mudar nossas vidas? Ela viu, ela pegou, nunca disse uma palavra. Dias depois, ela apareceu gritando, pulando de emoção. "Ganhamos 10 milhões, mãe!" Depois, foi embora naquela mesma noite. Nem um bilhete, nem uma ligação. Fiquei sabendo pela vizinha que a viu subir em um caminhão de mudança às 5 da manhã e, o que é pior, ela começou a se gabar por toda parte, redes sociais, festas, até entrevistas locais. Dizia que agora sim tinha se libertado de quem a prendia e lá estava eu, vendo as publicações dela onde me chamava de parasita, mosca morta, bruxa pobrezinha. E que outra opção eu tinha? Continuar abaixando a cabeça como sempre ou me levantar? Fui ao posto de gasolina onde comprei o bilhete. O frentista, um rapaz que sempre me chama de Dona Lídia, me reconheceu na hora. Ele me mostrou as câmeras. Lá estava eu com meu casaco cinza pagando em dinheiro. Liguei para a Caixa Econômica Federal. Eles iniciaram uma investigação. Congelaram o prêmio. Não lhe disse nada, nenhuma palavra. Ela continuava celebrando. Compras, relógios, até fez uma lipoaspiração. Enquanto isso, eu coletava provas com um advogado silencioso e eficiente. Não por vingança, ainda não, mas por justiça, porque eu não ia mais permitir que ninguém pisoteasse minha dignidade, nem mesmo minha filha. E naquela noite, sob a chuva, do lado de fora da sua mansão, eu entendi algo. A traição mais dolorosa não é a que vem do inimigo, mas a que chega disfarçada de amor. Mas também entendi outra coisa. Ela jamais verificou o nome impresso no bilhete ganhador, e isso, querida, foi o primeiro grande erro dela. Uma semana antes de ela me expulsar como se eu fosse um móvel velho, ainda morávamos juntas. Eu cozinhava para os filhos dela, fazia os lanches da escola, até acordava com café quando tinha entrevista. Ela dormia até tarde, reclamava do trânsito e passava horas planejando sua marca pessoal. Toda semana era uma nova ideia. Sabonetes artesanais, coaching espiritual, cursos de maquiagem. Nunca durava mais de um mês em nada, mas eu a apoiava porque sou mãe. E as mães, pelo menos as da minha geração, não sabem abandonar. A casa não era grande, mas tinha história. Compramos juntas quando meu marido faleceu. Eu tinha trabalhado quase 30 anos numa padaria, levantando às 4 da manhã, amassando pão sem luvas no inverno. Com esse dinheiro paguei a metade da entrada, o resto, um empréstimo no meu nome. Mas por carinho ou ingenuidade, a casa ficou registrada no nome dela. "Assim, mãe, se um dia acontecer algo comigo, a senhora não tem que se preocupar com papéis." "Ah, se eu soubesse. Ainda lembro da noite que comprei o bilhete. Foi uma bobagem, de verdade. Estava na fila para pagar o leite e o senhor na minha frente levou o último pacote. Me senti tão frustrada, sim, por um simples leite que comprei o bilhete por impulso. Para ver se por uma vez na vida tenho sorte." Murmurei meio rindo.
Colei na geladeira com aquele ímã torto de Nossa Senhora, como fazendo um pacto com o céu. Ela viu. Estava ali quando eu o coloquei e naquela noite, sem dizer nada, o fez desaparecer. Eu não percebi no começo. Não reviso os números, nunca faço isso. Para mim, esses jogos são como jogar uma moeda no poço. Mas então vi a notícia na televisão. Ganhador anônimo do prêmio de 10 milhões na nossa cidade. E naquele mesmo instante, algo me fez girar para a geladeira. O bilhete não estava mais lá. Não disse nada. Sentei, tomei minha xícara de camomila como toda noite e fiquei olhando a luz piscando do micro-ondas. Na manhã seguinte, ela se levantou com um sorriso muito largo e anunciou que sairia cedo. Naquela tarde, voltou como se o mundo lhe pertencesse. Mãe, a sorte mudou nossas vidas, disse, mas o plural logo desapareceu. Falou de comprar, de viajar, de se mudar, mas nunca disse: você vem comigo? Naquela mesma noite começou ela a arrumar as malas em segredo. Uns dias depois, já não dormia em casa. Depois, chegou um táxi com uma senhora de uniforme branco, uma babá para as crianças. Nem me perguntou. Eu entendi sem precisar de palavras. Estavam me substituindo. Embora doesse, guardei silêncio, porque às vezes o silêncio não é fraqueza, é espera, é observar. Enquanto ela posava nas redes com vestidos novos, eu coletava pistas, peças, pontas soltas. Sabia que algo não se encaixava, que aquela sorte não era dela. E no fundo, sabia que aquele bilhete tinha sido meu, mas mais que o dinheiro, o que me doía era outra coisa. Vê-la se transformar em alguém que eu já não conhecia. E que outra opção eu tinha? Implorar? Não. Esperaria. E quando a verdade viesse à tona, não precisaria gritar, apenas mostrar o nome impresso e ver o mundo dela desabar. Esse dia eu lembro com uma clareza que me gela o sangue. Tinha ido ao supermercado comprar farinha, manteiga e uma caixinha de chá de menta. Era quinta-feira, meu dia de assar bolo. Gostava de ter algo doce para as crianças quando chegavam da escola, embora já nem me agradecessem. Enquanto esperava no caixa, vi a placa da loteria grudada com fita adesiva, torta como esquecida, e lá estava o prêmio acumulado em negrito. 10 milhões. E se desta vez sim? Pensei. Nem planejei. Comprei por impulso, como uma dessas coisas bobas que você faz porque sim. Dobrei em 4, guardei na sacola de pão e fui para casa. Ao chegar, colei com um imã na geladeira. Me dei uma risada sozinha. Se ganharmos, compro uma casa de frente para o mar e levanto às 10 todos os dias. Disse em voz alta, não porque acreditasse, mas porque fazia anos que ninguém tirava um tempo para imaginar comigo. Minha filha estava no sofá com uma máscara verde no rosto e o celular na mão. Não me olhou, não disse nada, mas quando passei por ela para ir à cozinha, notei que algo no olhar dela brilhava como se tivesse escutado mais do que parecia. Naquela noite, quando todos dormiam, fui me servir um copo d'água. Aproximei-me da geladeira por reflexo e notei. O ímã continuava ali, mas o bilhete não. Fiquei imóvel. Olhei no chão, dentro da lixeira, debaixo dos ímãs. Nada. Não disse uma palavra. Só fui para o meu quarto, apaguei a luz e rezei uma oração longa. Não para que ela ganhasse, mas para que se tivesse ganhado, ainda tivesse um pouco de alma para compartilhar. Mas não o fez. O anúncio oficial chegou 2 dias depois. Uma pessoa da nossa cidade tinha ganhado. E nesse mesmo dia, minha filha se vestiu como nunca. Lábios vermelhos, saltos altos, perfume caro. Saio para fazer uns compromissos, disse, e me piscou o olho. Naquela noite não voltou a dormir em casa. Ela não me disse, mas eu sabia. Tinha visto demais aquela cara. Aquela cara que ela faz quando consegue o que quer e não pensa em compartilhar. Depois disso, começou o desfile de caixas. Primeiro as dela, depois as coisas das crianças, depois a babá e eu. Eu fiquei ali olhando como minha filha transformava seu sonho em castelo, usando uma chave que não lhe pertencia e nem uma palavra de gratidão, só silêncio, ou pior, indiferença. Poderia tê-la confrontado ali mesmo, mas não. Às vezes o tempo é mais afiado que a língua, e eu, amiga, já estava afiando o meu, porque aquele bilhete tinha meu nome, embora ela ainda não soubesse.
Na manhã em que descobri que ela tinha ido embora, a casa estava muito silenciosa. Já não se ouviam os desenhos animados na televisão, nem os gritos das crianças brigando por cereal, só o zumbido da geladeira e um vazio no meu estômago. Minha vizinha, Dona Cata, foi quem me contou. Vi uma mudança essa madrugada, lá pelas 5, caminhão branco sem logos. Ela saiu sem olhar para trás. 5 da manhã, nem se despediu. Sentei na cadeira de balanço, ainda de roupão e com o cabelo meio preso. Mantive as mãos ocupadas tricotando como fazia quando me sentia mais fraca do que queria admitir. Mas dessa vez o tricô tremia nos meus dedos. Fui à cozinha, revisei os ímãs, nada. Voltei a olhar o espaço vazio onde costumava estar o bilhete. Era como se ao levá-lo tivesse arrancado também uma parte de mim. Minha filha já não vivia aqui. Tinha se mudado, mas não deixou endereço, nem bilhete, nem mensagem. Só levou as crianças e o bilhete. Essa foi a grande mudança dela. Naquela noite me serviu uma sopa leve. Me custava engolir. Dormi cedo, ou tentei, mas às 3 da manhã acordei com uma ideia tão nítida quanto um flash. Ela nunca me disse que comprou que nem um bilhete. Nunca mencionou. E por que faria se o bilhete era meu? O único que havia naquela casa. Acendi a luminária de mesa e comecei a revirar as sacolas do supermercado, onde costumava guardar os tickets de compra, os recibos, os lembretes. Queria ver se por alguma casualidade tinha guardado o número de série. Não encontrei, mas encontrei outra coisa. O recibo do dia que comprei, mesmo dia, mesma hora, mesmo número de caixa. Isso foi o que me deu o empurrão. No dia seguinte fui ao posto de gasolina onde eu tinha comprado. O rapaz do balcão me reconheceu. Dona Lídia, a senhora é a que sempre compra o chá de gengibre e o bilhete da sorte, não é? Assenti com um sorriso que não me saía por completo. E lembra-se eu o comprei há 2 semanas, numa quinta-feira aí à tarde? Ele piscou pensativo. Aquele dia de chuva. Sim, a senhora foi a última na fila, até reclamou porque faltava troco. Senti um alívio tão profundo que me deu vontade de chorar. Tem câmeras? Perguntei. Poderia verificar se a gravação ainda existe? Ele prometeu verificar, anotou meu número. Disse que o gerente ligaria. Naquela noite não dormi, mas não por tristeza não. Pela primeira vez em semanas, senti algo diferente. Clareza. Já não era a mãe abandonada nem a mulher invisível, era uma mulher em pé de guerra. E desta vez o campo de batalha era a verdade. Porque não precisava implorar nada a ninguém, só demonstrar o que sempre soube. Aquele bilhete tinha meu nome, embora ela o tivesse ocultado entre suas unhas recém-pintadas. Voltei a abrir a geladeira, embora já soubesse que não estaria ali. Às vezes uma parte de mim continuava esperando encontrá-lo escondido sob uma receita velha ou atrás do ímã das crianças, mas não. O espaço continuava vazio, como se tivesse levado também minhas ilusões, minha confiança, meus anos. Passei a mão pela porta metálica. O frio me devolveu a realidade. Aquele bilhete não tinha sumido. Alguém o tinha pego, e essa alguém vivia comigo. Tinha compartilhado minha mesa, minhas noites em claro pelas crianças, meus últimos centavos, para apagar a luz. Minha filha não precisava de provas para saber. Sentia no corpo, como quando você sabe que vem uma tempestade, embora o céu esteja limpo. A forma como ela evitava me olhar, sua repentina urgência de ir embora, seu silêncio, quando mencionei o número ganhador. Tudo apontava para o mesmo. Mas não basta sentir, é preciso provar. Servi-me uma xícara de camomila, como toda noite. Sentei na mesa, a mesma onde fazia as contas do mês, e comecei a fazer uma lista. Dia da compra, lugar, hora, testemunhas. Me senti como numa investigação policial, mas isso não era só pelo dinheiro, era pela verdade, pelo que ela tinha me roubado, a dignidade. No dia seguinte recebi a ligação do gerente do posto de gasolina. Dona Lídia, temos o vídeo. Dá para ver direitinho. A senhora compra o bilhete e o guarda na sua bolsa. Minha alma tremeu. Posso obter uma cópia? Sim, claro. Preparamos em um pendrive. Não desliguei sem antes perguntar outra coisa. Tem o ticket da caixa daquele dia? Ele fez uma pausa. Tivemos sorte. O sistema ainda guarda os registros. Sai sua compra, chá, pão e um bilhete de loteria. Exatamente às 16h27 da tarde. Desliguei com as mãos suadas. Respirei fundo, aproximei-me do pequeno altar que tenho na sala, onde guardo um relicário com uma foto da minha mãe. Ajude-me a ter força, mãe, sussurrei. E pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinha.
Sabia que minha filha já tinha começado a movimentar o dinheiro. Via nas redes sociais dela roupas de marca, jantares elegantes e um carro novo vinho tinto com teto panorâmico. Mas o que mais me doeu foi vê-la publicar uma mensagem venenosa, enfim, livre de parasitas emocionais. A sorte é dos valentes. Ali já não cabia dúvida. Estava me apontando com palavras que não precisavam de nome. E que outra opção eu tinha? Ficar calada como tantas vezes ou fazer o que devia? Fui ver um advogado. Levei o recibo, o pendrive e as capturas das publicações dela. Ele me escutou com calma. Quando terminei, me disse algo que não esquecerei. Senhora, isso não é só um roubo, é uma usurpação de identidade econômica. A senhora tem como provar que esse prêmio é seu. Saí do escritório mais ereta, como se os anos tivessem saído de cima de mim. Não ia gritar, não ia fazer escândalo. Mas quando a verdade viesse à tona, ela teria que me olhar nos olhos e enfrentar o que tinha feito. Porque, embora não soubesse, aquela fortuna não era dela e nunca foi. Nos dias seguintes, eu a vi se transformar como se outra pessoa a tivesse possuído. Parou de falar comigo, inclusive por mensagem. Já não me perguntava se eu precisava de algo ou se tinha comida em casa, mas nas redes vivia outra vida. Jantares com vinho, brunch com amigas, que antes nem a olhavam, e aquela linguagem falsa dos que querem impressionar. Aqui, visualizando abundância. Quando você se liberta da negatividade, tudo flui. Negatividade, assim me chamava agora. Eu, que cuidei dos filhos dela quando ela chorava pelo primeiro divórcio. Eu, que vendi meus anéis para ajudá-la a pagar a mensalidade daquela faculdade que nunca terminou. Eu era a sombra que agora apagava das suas fotos com filtros e poses. Não a enfrentei, não a chamei, só observei, porque às vezes o silêncio é a arma mais poderosa. Minhas vizinhas me perguntavam se eu tinha viajado. Já não tivemos com as crianças, diziam. Eu sorria, fingindo que tudo estava bem. Me tornei especialista em mentir com os olhos, mas por dentro me preparava. O advogado já tinha iniciado os trâmites. A Caixa Econômica Federal estava cooperando. Verificaram o vídeo da compra, o recibo e congelaram o pagamento completo. Ninguém podia mover um centavo até que a investigação fosse resolvida. E ela, tão segura da sua vitória, nem desconfiava. Um dia, meu neto mais velho me escreveu por WhatsApp. Vó, por que a senhora não vem mais? Meu coração apertou. Quis lhe dizer a verdade. Mas não era hora ainda. Respondi com uma carinha feliz e muito em breve, meu amor, porque eles não tinham culpa. Passava as tardes em silêncio, organizando papéis, montando pastas, gravando tudo. Me tornei uma detetive da minha própria vida, e enquanto isso, minha filha se afundava mais na sua mentira, acreditando-se impune. Um domingo, publicou uma foto na praia com um texto que me revirou o estômago. Os que duvidaram de mim agora me olham de baixo. De baixo. Eu a tinha criado para que nunca acreditasse em cima nem embaixo, mas em caminhar ao lado do outro. Mas agora que se achava rica, esqueceu de tudo. E que outra opção eu tinha? Coloquei meu suéter mais limpo, peguei minha bolsa de couro velha e voltei ao advogado. Ele me entregou um envelope com documentos importantes, a confirmação da suspensão do pagamento, o relatório do verificador da loteria e o convite para uma coletiva de imprensa para anunciar o resultado oficial. O envelope pesava, mas não pelos papéis, pelo que representava. Nesse mesmo dia, comprei um vestido novo, não um caro, mas um que me fizesse sentir digna. Penteei o cabelo, coloquei perfume, porque essa versão de mim que ela enterrou, a de mulher firme e silenciosa, estava de volta. Ela acreditava que o mundo lhe pertencia, mas esqueceu de verificar o nome que estava escrito naquele pedaço de papel mágico. E isso, meu amor, foi a sentença dela. Levantei cedo, como sempre. Preparei minha camomila, dei 2 voltas com a colherzinha e sentei na mesa com a toalha bem esticada. Esse gesto sempre me ajudava a pensar. Enquanto o vapor acariciava meu rosto, repassei cada documento do envelope que o advogado tinha me dado. Tudo estava em ordem, tinha tudo. A data da compra, a gravação, o recibo, até uma cópia assinada do relatório do técnico da loteria que confirmava que a reclamação original não coincidia com a identidade do comprador. Aquele bilhete, segundo todos os registros, era meu
E, no entanto, não celebrei. Não pulei de alegria, nem gritei. Só fiquei ali sentindo uma mistura estranha de justiça e dor. Porque uma mãe nunca sonha em se vingar de uma filha, mas também não pode permitir que a pisoteiem. Ela, enquanto isso, continuava celebrando nas redes, em jantares, na casa que tinha comprado antes que o dinheiro estivesse realmente nas mãos dela, investindo em imóveis. Dizia: eu sabia que tudo estava a crédito, adiantado pelos bancos que acreditavam na sua história de ganhadora. Não sabiam que a história lhe estava prestes a cair como um castelo de cartas. Uma sexta-feira, publicou uma foto com uma taça na mão e a legenda: quando você solta quem só te freava, o universo te recompensa. As amigas a felicitavam, uma até escreveu: sempre soube que você era uma estrela. Que bom que cortou com a energia velha. Energia velha, assim me via. Foi aí que soube que não tinha volta. Liguei para meu advogado. Estou pronta para a coletiva de imprensa, lhe disse. Não quero que me deem flores nem câmeras na cara. Só quero que o mundo saiba a verdade. Que não sou nenhuma ladra, que o bilhete era meu desde o início. Ele fez tudo com discrição. Coordenou com a Caixa, enviou os comunicados, organizou uma sala pequena, mas digna. Eu não convidei ninguém, não queria espetáculo. Só justiça. Mas por dentro eu sentia algo mais, uma força que não lembrava há anos, como quando tive que criá-la sozinha, sem ajuda, como quando trabalhava em 2 turnos para pagar o primeiro carro dela. Essa força que te dá o saber que, embora te subestimem, você sabe exatamente quem é. Minha filha continuava sem saber de nada. Uma noite, enquanto jantava no hotel onde estava temporariamente, a vi na televisão do restaurante. A nova milionária da cidade revoluciona as redes. Saía falando com voz firme, com aquele ar de grandeza que não se lhe conhecia antes. Este prêmio mudou minha vida, dizia. Agora posso cuidar dos meus com mais liberdade. Cuidar dos seus. Que irônico. Abaixei o olhar, tomei um gole do meu chá e voltei para o meu quarto porque sabia que em poucos dias aquela imagem que ela tinha fabricado ia desmoronar. E não porque eu quisesse destruí-la, não, mas porque a verdade, quando amadurece em silêncio, cai com o peso da dignidade. E essa é uma queda que nem o dinheiro pode amortecer. Não tive que esperar muito para ver o verdadeiro rosto dela, o que já não disfarçava nem na frente de estranhos. Uma manhã me chegou uma captura de tela por WhatsApp. Era de uma publicação dela no Facebook. A foto, ela na escadaria da sua nova mansão cercada de bolsas de grife. O texto: assim parece a liberdade depois de soltar a carga. Debaixo, os comentários eram ainda piores. Uma amiga escreveu: que bom que se libertou dessa senhora. E minha filha respondeu com uma carinha sorridente e 3 palavras: velha bruxa inútil. Fiquei olhando aquelas palavras durante vários minutos. Não doíam como se esperaria. O que doía era a desfaçatez que o dissesse sem medo, sem vergonha, sem sequer tentar ocultar. E isso, em vez de me derrubar, me deu mais força. De verdade acreditava que eu ia ficar calada enquanto me cuspia em público, depois de tudo o que fiz por ela? Não respondi. Não publiquei nada, mas fui direto ao advogado com as provas. Isso é difamação pública, lhe disse. Ele assentiu. E também é útil para o outro caso. Mostra malícia, desprezo e zero intenção de compartilhar o prêmio. Reforça sua intenção de fraude. Enquanto isso, ela continuava celebrando como se nada. Dava entrevistas, publicava frases inspiradoras, até gravou um vídeo com fundo de música instrumental dizendo que tinha rompido ciclos de abuso geracional e as pessoas aplaudiam. Que pouco sabiam. Eu, enquanto isso, guardava cada palavra, cada vídeo, cada publicação. Minhas pastas eletrônicas estavam mais organizadas que os discursos vazios dela. E então chegou o dia-chave. A Caixa Econômica Federal me notificou. Tinham concluído a investigação. O veredito era claro, o bilhete tinha sido comprado por mim. Tudo coincidia. Registro, gravação, hora, ticket, identidade. Programaram uma coletiva de imprensa para fazer o anúncio oficial do verdadeiro ganhador. Meu nome estaria no microfone, o dela em silêncio. Quer avisá-la você mesma? Me perguntou o advogado. Me dei uma risada sem vontade. Para quê?
Que ela saiba ao vivo como eu soube da traição dela. A noite antes da coletiva dormi pouco, não por nervosismo. Era uma mistura de tristeza e resolução. Preparei o vestido que comprei especialmente para esse momento. Não era ostentoso, mas tinha um corte elegante, clássico, que me fazia sentir completa. Olhei meu reflexo antes de sair. Não vi uma vítima. Vi uma mulher firme, inteira, com a testa erguida. Nesse dia, enquanto ela publicava outra selfie dizendo rumo a uma sessão de spa, eu caminhava para o prédio da Caixa Econômica Federal com meus documentos debaixo do braço e a consciência limpa. Não levava guarda-costas, nem assessoria de imprensa própria, nem óculos escuros. Só levava algo que ela tinha perdido há muito tempo, a verdade. Enquanto ela continuava publicando frases baratas sobre fechar ciclos e soltar o que não soma, eu assinava papéis no escritório do advogado. Cada assinatura era como mais um tijolo na muralha que eu tinha construído entre a mentira dela e a minha verdade. Não senti raiva, senti paz. Uma paz rara, sim, mas profunda, como quando você para de nadar contra a corrente e se deixa levar pela certeza de que fez o certo. Ela não sabia ainda, mas o palco onde ela posava como rainha já estava desmoronando. Essa semana foi chave. Me ligaram para confirmar detalhes da coletiva de imprensa. Data, local, presença de veículos de comunicação. Quiseram saber se eu queria fazer declarações. Disse que sim, mas não um discurso, só algumas palavras. Não precisava convencer ninguém, só confirmar o que era meu. Meu advogado me felicitou. Sua compostura foi admirável. A maioria das pessoas no seu lugar estaria gritando ao mundo com o que aconteceu. Eu só assenti. Não era orgulho, era cansaço. Na minha idade, a gente aprende que o barulho só serve para distrair. A força está no silêncio. Enquanto isso, minha filha parecia mais segura do que nunca. Até organizou um jantar de celebração com amigos próximos e um bolo com a frase: Deus me abençoou por me libertar. Um dos convidados dela subiu uma história dizendo: aqui com a mais rica, mais livre e mais desperta. Mas o que ninguém sabia é que nesse mesmo instante o prêmio dela continuava congelado. Nenhum centavo tinha sido liberado. E essa foi minha pequena vitória secreta. Tinha aprendido a não gritar, a não dar explicações a quem não as pedia com amor, e essa lição tinha me trazido até aqui. O advogado me entregou uma cópia do relatório final, já assinado por todas as autoridades necessárias. Era oficial, legal, irrefutável. A Caixa Econômica Federal me reconhecia como a compradora legítima, e ela não era mais que uma impostora que tinha tentado se aproveitar do laço mais sagrado, o vínculo entre mãe e filha. Guardei o documento em uma pasta de couro e o coloquei na minha bolsa. Aquela bolsa velha que tinha usado durante anos e que tantas vezes ela tinha desprezado. Te faz parecer pobre, me dizia, mas agora essa bolsa levava dentro meu nome limpo, minha dignidade intacta e 10 milhões de razões para continuar caminhando com a cabeça erguida. Em casa me preparei um ensopado simples. Amassei pão com minhas próprias mãos, não por necessidade, mas por costume, porque apesar de tudo, essa era eu, não uma milionária de redes, uma mulher real, com história, com cicatrizes, com fogo. E enquanto o pão dourava no forno, olhei pela janela e me disse algo que jamais pensei que diria. Estou pronta, que venha o que tiver que vir. Recebi a ligação numa segunda-feira de manhã enquanto estendia os lençóis limpos no quintal. Dona Lídia, disse a voz do funcionário da Caixa Econômica Federal. Queremos parabenizá-la. A revisão foi concluída. A senhora é a legítima proprietária do bilhete ganhador. Sentei na banqueta ao lado da máquina de lavar com o lençol ainda nas mãos. Não chorei, não gritei, só fiquei em silêncio. Como se precisasse que a terra desse uma volta mais para entender o que tinham acabado de me dizer. E agora o que vem depois? Perguntei. Há uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira. Será anunciado oficialmente o resultado e, claro, a senhora será apresentada como a verdadeira ganhadora. Depois disso, poderá decidir se deseja receber o dinheiro como pagamento único ou em anualidades. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Recostei-me contra a parede da lavanderia com um olhar fixo no chão. Durante anos, sonhei com um momento assim, e agora que estava aqui não se sentia como vitória, se sentia como justiça, como equilíbrio.
Nesse mesmo dia, fui ao banco. Abri uma conta especial protegida, assessorada por especialistas. Pedi que tudo fosse discreto. Não queria luxos, nem escândalos, nem capas de revistas, só segurança. Tranquilidade, controle. Meu advogado me acompanhou em cada passo. Me explicou os impostos, os prazos, as decisões. Eu escutava com atenção, mas no fundo pensava em outra coisa. O que você fará quando souber que tudo o que construiu com meu bilhete era uma mentira? Ela continuava tão confiante. Nesse dia, publicou outra frase. Os que não somam, subtraem. Às vezes, para ganhar, é preciso cortar a raiz. Raiz. Assim me chamou. Como se eu fosse uma erva daninha que devia arrancar. E eu, que tinha sido o tronco que sustentou a vida dela quando tudo tremia. Não respondi. Mas naquela noite, ao fechar as cortinas, fiz uma lista. Uma lista pequena com coisas simples. Uma casa com vista para a lagoa, uma cozinha grande para assar bolos com os netos, se um dia me permitirem, um jardim com ervas. Nada de jatos, nem relógios de ouro, só coisas que me fizessem sentir em casa. Finalmente, em paz, meu talismã, aquele relicário, com a foto da minha mãe, levei comigo ao banco. Apertei com força enquanto assinava os documentos, porque embora ninguém o visse, ela estava ali comigo. Ela também tinha sido mãe, também a tinham traído, também tinha se calado demais. E agora, depois de tantas batalhas caladas, por fim sentia que uma mulher como eu também podia ganhar. Mas não com gritos, não com humilhações, com papéis assinados, provas contundentes e uma calma que vinha de ter dado tudo, e ainda assim continuar de pé. A noite antes da coletiva de imprensa não dormi, não por nervosismo, mas por memória. Sentei junto à janela com a manta tricotada por minha mãe sobre as pernas e deixei que as lembranças viessem sozinhas. Havia outra vez, pequena, com suas tranças desfeitas e as meias desparelhas, correndo para mim com um desenho nas mãos. Você é minha heroína, mamãe, dizia com letras tortas. Tinha colado na parede da geladeira com o mesmo ímã onde depois pendurei o bilhete. Pensei em todas as vezes que escondi minhas próprias dores para não preocupá-la, em como vendi meu anel de casamento quando ela ficou doente e precisava de um remédio que o plano de saúde não cobria. Em como nunca disse que tinha fome quando lhe servia sua parte maior do prato. Pensei em como lhe ensinei a multiplicar com pedrinhas quando não tínhamos dinheiro para comprar cadernos. E como me prometeu mais de uma vez, quando eu crescer, vou cuidar de você, mãe. É só esperar. E esperei anos, décadas. E agora me chamava de bruxa. E que outra opção eu tinha? Olhar para o outro lado, deixá-la acreditar que se pode pisotear quem te deu a vida e sair ilesa? Não, essa traição não era só econômica, era moral. Era o corte final a uma mãe que já tinha sangrado demais por amor. A verdade é que por um momento duvidei. Me perguntei se devia deixar passar. Pensei nos meus netos, no escândalo, no ódio que poderia crescer entre nós como uma erva daninha indomável. Mas então lembrei daquela outra noite, a do grito, a mala na calçada, a chuva me encharcando enquanto ela me dizia: "Você não verá nem um centavo do meu dinheiro." Esse meu dinheiro, ela dizia como se eu tivesse ganhado limpo, como se eu tivesse semeado, regado, cultivado. E eu, a que o comprou, a que sonhou por um instante com uma vida digna, era agora uma usurpadora na mente dela. Ali entendi. Não era só por mim. Era por todas as mães que foram tratadas como empregadas com sobrenome, por todas as mulheres mais velhas descartadas como incômodas quando já não produzem, por todas as que foram chamadas de fardo, bruxa, louca, quando a única coisa que fizeram foi amar. Assim, peguei meu relicário, o abri e sussurrei para a foto da minha mãe. Mãe, mãe, não vai me tremer a voz. Não desta vez. E essa foi minha oração. Não pedi vingança, pedi força, porque no dia seguinte não falaria uma mulher quebrada. Falaria uma mulher que tinha voltado a se levantar. Não houve convites, não mandei avisos, não alertei ninguém, só confirmei a data e a hora com a Caixa Econômica Federal e me assegurei de chegar 20 minutos antes com minha bolsa velha em uma mão e o relicário na outra como escudo e testemunha. O evento seria simples, sóbrio, sem imprensa sensacionalista, nem câmeras amarelistas,
Só meios oficiais, os encarregados do sorteio, representantes legais e eu. Não ia ser uma gala nem um espetáculo, era justiça. E a justiça não precisa de aplausos. Meu advogado me piscou o olho ao me ver entrar. Hoje tudo muda, murmurou. Eu assenti sem sorrir. Enquanto me ajustavam o microfone e revisavam os papéis, pensei nela. Onde estaria naquele momento? Talvez tomando café com espuma em algum restaurante caro, provando roupas que ainda não tinha terminado de pagar, se gabando para as amigas de uma fortuna que já não lhe pertencia. Não sabia nem me importava, porque naquele instante, enquanto os técnicos preparavam o áudio e as luzes, eu tinha algo que ela nunca teve: respaldo, provas e um nome limpo. A sala não estava cheia, mas havia gente suficiente para deixar registrado. Sentei na primeira fila com o relatório oficial sobre os joelhos. Senti um formigamento no estômago, não de nervosismo, mas de calma. Como quem sabe que já nada pode lhe fazer mal. De repente, o apresentador pegou o microfone, agradeceu aos presentes, explicou o processo de verificação, falou dos protocolos e finalmente pronunciou meu nome. A verdadeira ganhadora do prêmio principal é a senhora Lídia Mendoza. Não houve fanfarra, não houve fogos de artifício, houve silêncio. Um silêncio pesado como o que cai depois de um disparo. Peguei o microfone, não tinha nada escrito. Só falei com o coração. Obrigada por estarem aqui. Eu não vim reclamar dinheiro, vim recuperar meu nome. Esse bilhete eu comprei. Numa tarde qualquer, depois de pegar o pão, eu o colei na geladeira da casa onde vivia com minha filha. E dias depois, sem dizer uma palavra, ela o pegou e disse ao mundo que era dela. Respirei fundo. Vi os repórteres tomando nota. Me doeu mais a traição dela que a perda do dinheiro, mas hoje, com estes documentos, demonstro que as mães também sabemos nos defender, não com gritos nem com insultos, com provas, com dignidade. Deixei o microfone sobre a oca mesa, levantei e voltei ao meu assento. Meu advogado me deu um tapinha no ombro. Você conseguiu? Disse. Na minha bolsa o telefone vibrava. Mensagens, ligações, algumas de números conhecidos, outras nem tanto. E entre eles um nome, o dela. Não atendi. Porque enquanto ela ainda não entendia o que tinha acabado de acontecer, eu já tinha cruzado a linha de volta a mim mesma. O vídeo foi transmitido ao vivo da página oficial da Caixa Econômica Federal. Não foi trending topic, mas bastaram uns milhares de visualizações para que a notícia se espalhasse como pólvora. Senhora mais velha, identificada como a verdadeira ganhadora do prêmio de 10 milhões. Filha tentou cobrá-lo em seu lugar. Não precisaram de nomes. A gente ligou os pontos rápido, em especial os que seguiam minha filha nas redes. As publicações, as fotos, os comentários, tudo apontava para ela e agora tudo se voltava contra ela. Eu estava em casa quando explodiu. Não liguei a televisão. Só coloquei sopa para esquentar e sentei na cozinha olhando o vapor subir da panela. Meu telefone vibrava sem parar. Não atendia, só observava como chegavam as mensagens uma atrás da outra até que tocou. Ligação dela. Não atendi. Voltou a tocar outra vez, depois outra. Finalmente o desliguei, mas não demorou a chegar a mensagem. Uma nota de voz. Eu escutei. A voz dela era outra. Gritava, chorava. O que você fez, mãe? Estragou tudo. Como se atreve? É minha vida. Meu nome está em toda parte. Você não pode. Você não pode me fazer isso. A desliguei no meio do chilique. Não porque doesse, mas porque já não me afetava. Aquela não era minha filha, não a que eu criei. Aquela era outra pessoa, uma que tinha se deixado corromper por um pedaço de papel, esquecendo tudo o que alguma vez dissemos que éramos. Voltei a olhar o relicário no meu pescoço. A foto da minha mãe continuava ali, tranquila, serena. Acariciei o peito com a palma da mão, como buscando força, mas já não a precisava, eu a tinha. A notícia se replicou em programas matinais, em páginas de internet, até em fóruns de fofocas. A senhora que recuperou sua fortuna com provas. Alguns me chamavam de a mãe silenciosa, outros de a justiceira da geladeira. Não me importava. Mas o que me fez rir, embora fosse uma risada amarga, foi ver como muitos dos que antes aplaudiam minha filha nos comentários agora se apagavam ou a criticavam. Nunca gostei da atitude dela, escreveu uma.
parecia falsa, disse outro. Que rápido muda o vento quando cheira a escândalo. E enquanto ela tentava apagar publicações e silenciar críticas, eu recebia ligações de veículos de comunicação, revistas, até propostas para contar minha história na televisão. As recusei todas porque não precisava de fama. A única coisa que quis foi recuperar o que era meu e agora o tinha. Não gritei, não bati, não ameacei, só fiz o que poucas vezes se espera de uma mulher da minha idade, dizer minha verdade e não me mover 1 centímetro quando tentaram abafá-la. Nesse dia, enquanto todos falavam da notícia, eu fiz algo muito simples. Fui ao mercado, comprei pão fresco, tomates, um pouco de manjericão e voltei para casa. A paz não faz barulho, só se sente. E por fim, depois de tantos anos, eu a senti. Não passaram nem 24 horas da coletiva quando ela me ligou de novo. Dessa vez eu atendi, não porque quisesse escutá-la, mas porque sabia que precisava fechar o ciclo com minha própria voz. Você me roubou! Gritou sem cumprimentar. Isso era meu. Você não fez nada, só teve sorte. Eu fui quem o transformou em algo grande. Fiquei em silêncio, escutando cada palavra como se a estivesse vendo de fora. Já não doía, só soava vazio, como um eco que rebate numa casa abandonada. Quando por fim se calou, eu falei. Eu o comprei, o colei na geladeira e você o pegou em silêncio. Não me disse nada, não compartilhou nenhuma migalha e agora vem dizer que é seu? Você não entende. Eu tinha planos, uma nova vida. Você só ia desperdiçá-lo. Sorri, não por zombaria, mas por cansaço. Meu amor, não há desperdício maior que a traição e você jogou no lixo algo mais valioso que o dinheiro. Fez-se um silêncio tenso do outro lado. Depois, com voz mais baixa, mais venenosa, disse: Sabe de uma coisa? Você vai ficar sozinha, pode ter o dinheiro, mas ninguém vai te amar. Seus netos vão crescer te odiando. Você vai morrer numa cama fria com notas, mas sem abraços. Respirei fundo, tirei o relicário, o coloquei sobre a mesa e o olhei enquanto falava. Já estive sozinha, filha. Estive sozinha quando você me expulsou para a rua. Quando pegou o que era meu sem perguntar, quando me chamou de bruxa em público, e ainda assim, aqui estou. Em paz. Ela tentou replicar, mas já não lhe dei espaço. E para que saiba, já doei a metade do prêmio. Para abrigos de mães solteiras, para essas que não jogam suas mães na rua quando já não lhes servem. Ela ficou muda. Te parece cruel? Não é. Cruel foi o seu. O meu é justiça. Desliguei antes que pudesse responder. Não por vingança, mas por dignidade, porque entendi que nem todas as batalhas se ganham com confrontações. Algumas se ganham simplesmente ao se negar a continuar no mesmo círculo. Naquela tarde, meu advogado me confirmou que a conta principal dela tinha sido congelada por suspeita de fraude na reclamação. Tudo o que tinha comprado em nome dessa nova vida estava em revisão. Carros, móveis, propriedades, nada estava realmente no nome dela. Tudo escapava entre os dedos, e eu não fiz mais nada. Não assinei denúncias adicionais. Não busquei castigo. Só deixei que o sistema seguisse seu curso, porque não há pior golpe para um ladrão que ver como a vítima recupera tudo sem levantar a voz. E foi isso o que fiz. Enquanto ela gritava, eu simplesmente disse adeus. O que se seguiu foi rápido, mais rápido do que imaginei. Mal se anunciou oficialmente que eu era a verdadeira ganhadora, os bancos que lhe tinham dado crédito começaram a ligar. Não demoraram a descobrir que tinha usado documentação ambígua para assegurar empréstimos antecipados. Em poucas semanas, lhe congelaram todas as contas. Tudo o que comprou começou a desmoronar como castelo de areia. O carro de luxo foi devolvido. A mansão ficou em processo de embargo. Os cartões de crédito foram bloqueados e seus amigos desapareceram como folhas ao vento. Os mesmos que lhe comentavam corações agora a ignoravam. Alguns até compartilharam a história dela nas redes como se fossem espectadores inocentes de uma peça em que jamais participaram. A última publicação que deixou na sua conta foi uma foto velha com as crianças, sem filtro, sem texto, só silêncio. Eu não disse nada, não publiquei triunfos, não zombava porque não senti vitória. Senti justiça sim, mas também uma tristeza velha dessas que se assentam nos ossos, porque nenhuma mãe sonha em ver sua filha cair, mas também não sonha que essa filha seja quem a empurre ao abismo primeiro.
Recebi ligações de conhecidos, de primos distantes que não via há anos. Todos queriam saber como eu estava, alguns com tom curioso, outros com tom culpado. Respondi com cortesia, nada mais. O círculo que me rodeava tinha ficado menor, sim, mas muito mais limpo. O advogado me avisou que a investigação por fraude estava avançando. Se quisermos, podemos levá-la a julgamento por tentativa de usurpação. Podemos exigir indenização, dona Lídia, me disse, mas eu só neguei com a cabeça. Não preciso de mais um centavo, respondi. O que me devia não era dinheiro, era respeito, e isso eu já recuperei. Nesse dia cozinhei para mim sozinha, um arroz com lentilhas, como nos velhos tempos. Coloquei música dos Pancho e os Pandeiros, e varri a sala ao ritmo dos acordes. O sol entrava pela janela como um velho amigo. Não precisava de mais. Ela, pelo que soube, tentou falar com algumas revistas. Quis limpar sua imagem, mas ninguém quis tocar na história. Já não era um rosto desejado, agora era um escândalo esquecido. E eu, longe do barulho, comecei a olhar casas perto da lagoa com uma cozinha ampla, janelas grandes e espaço para plantar manjericão. Nada ostentoso, só meu. O mundo dela colapsou e o meu, por fim, começou a florescer. Bateu na porta numa tarde cinzenta, sem avisar. A reconheci pela forma de bater, apressada, cortante, como se o tempo lhe devesse algo. Não corri, não me apressei, caminhei com calma até a entrada. Como quem já viu todas as tempestades e sabe que nenhuma dura para sempre. Ali estava minha filha, despenteada, sem maquiagem, com uma jaqueta emprestada. Nada restava da mulher brilhante do Instagram. A rainha das frases motivadoras me olhou com olhos vermelhos, mas não de tristeza, de raiva. Já está feliz? Cuspiu. Era isso o que você queria? Me ver arruinada, me ver humilhada? Apoiei-me no batente da porta. Olhei para ela com a mesma ternura com que alguma vez a aninhei nas noites de febre e com a mesma firmeza com que lhe ensinei a dizer obrigada e desculpa. Não vim te pedir nada, continuou. Só queria que me encarasse porque você me tirou tudo. Neguei com a cabeça devagar. Você mesma perdeu. O que me pertence, eu recuperei. Sem mentir, sem roubar, sem gritar. Ela franziu a testa. Você era minha mãe, devia ter me protegido, não me destruído. Ali, por fim, vi o fundo. Não havia remorso, não havia autocrítica, só o mesmo ego ferido que a tinha levado a me roubar o bilhete, sem sequer me deixar um copo d'água. Fui sua mãe, lhe disse, e como mãe dei tudo. Mas ser mãe não é ser escrava, não é permitir que me pisoteie só porque você esqueceu quem te criou. Ela ficou sem palavras por um segundo, mas não por compreensão, por frustração. Pensei que me entenderia, murmurou, que faria isso pelas crianças. Ah, as crianças, essas sim me doeram. Não vê-los, não abraçá-los, não escutá-los rir pela casa, mas não eram reféns para me obrigar a renunciar à minha dignidade. Não use seus filhos como desculpa. Eles merecem uma mãe honesta, não uma que rouba e depois culpa até a todos menos a si mesma. Lágrimas correram pelo rosto dela, mas não de dor, de impotência. Não tenho para onde ir. Não me movi, não tenho nada. A verdade é que sim, tinha. Tinha o mesmo ponto de partida que eu tinha tido, e como eu, podia escolher se reconstruir ou continuar buscando a quem culpar. Tomei ar, apertei o relicário no meu pescoço e disse uma só palavra. Adeus. Fechei a porta com calma. Não com raiva, não com orgulho, com paz, porque lhe entendi que há portas que devem ser fechadas para sempre. Não porque você odeie quem está do outro lado, mas porque você se ama o suficiente para não permitir que entrem outra vez com os mesmos gritos. Ela se foi e eu por fim fiquei sozinha, mas desta vez sozinha em liberdade. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks. Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Na tela, você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas, que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida.
São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida aqui no Vozes de Maria.